é paciência. É você entender que nada de exponencial, nada de muito relevante acontece no curtíssimo prazo. Quem quer alavancar demais, correr muito risco para tentar ficar milionário do dia para a noite, 99,9% quebra. Então, a característica número 1 do investidor de sucesso, eu diria que é a paciência. E a segunda característica, talvez tão importante quanto a paciência, é a disciplina. É você entender do que você está fazendo, é você ter convicção do que você está fazendo, você estudar profundamente para que você consiga fazer isso de uma forma muito planejada, muito regrada, com muita disciplina. Então, para começar, eu diria essas dicas para vocês, pessoal. Procurem livros de grandes investidores que vocês podem se espelhar, procurem muita informação, muito conhecimento e procurem entender que o mercado está além do simples conhecimento técnico, né? É sobre o espírito humano, é sobre as emoções humanas. Então, só com isso vocês já vão estar muito na frente da maioria das pessoas. Então, pessoal, poupar é uma coisa que, se você aprende desde cedo, entra no seu sangue e vira assim um hábito. Então é igual escovar dente, né? A gente no início não gosta muito, no início a gente esperneia, no início a gente reclama com a mãe e com o pai, mas depois que você absorve aquilo ali, acabou, fica totalmente automático dentro do seu sangue. Então a melhor forma de aprender a poupar é começar cedo, o mais cedo possível. Se você, de tudo que você ganhar na sua vida, seja mesada, seja qualquer coisa, se você tiver o hábito, desde a primeira vez que você ganhar qualquer coisa, você separar 10% e guardar, seja num cofrinho, seja em qualquer lugar, e aí depois que vai crescendo esse montante, você vai trocando, ficou um valor razoável, deposita num banco, faz uma poupança para começar, e aí vai estudando, vai adquirindo mais conhecimento para ir trocando de investimento. Mas se você começar cedo, pessoal, a primeira mesada que seu pai te der, se for R$10, se você guardar um e não gastar, e se você fizer isso durante toda a sua vida, você vai zerar o jogo do capitalismo. Pode confiar em mim. Se você, desde o início da sua vida, se você guardar 10% de tudo que você ganha, você vai ter uma vida com certeza muito tranquila, muito confortável. Isso vai fazer toda a diferença para o teu futuro, né? Para a sua estabilidade, para você ter uma aposentadoria, quem sabe, muito mais tranquila. Para começar a investir, eu sugeriria que, assim, se você for menor de idade, né, você pode abrir conta numa corretora, sem dúvida nenhuma. Você precisa pedir auxílio para o teu pai ou responsável, né, ele vai preencher ali os dados para você, você pode abrir, né, com o auxílio dele, mas para você, antes de você começar talvez a Vera, né, colocando dinheiro em corretora, em bolsa, talvez você pode usar o que a gente chama de simuladores, né? Tem vários sites, vários programas que eles permitem você simular uma carteira de investimento. E aí, com uma carteira simulada, você já vai testando o seu conhecimento, você já vai aprendendo, conhecendo os nomes, conhecendo um pouco sobre conceitos. Então, uma excelente forma de começar é fazer uso desses programas, desses sites de simulação. Quando eu fiz um trabalho muito legal, que eu me orgulho muito, em 2007 e 2008, no ensino médio, numa escola particular lá de Brasília. E a gente fazia um curso exatamente sobre bolsa, sobre introdução aos conhecimentos de bolsa, e a gente usava um simulador, né? E foi incrível, porque eu passei alguns conhecimentos simples ali de médias móveis, enfim, alguns indicadores técnicos ali da parte de análise gráfica, e foi incrível como o pessoal rapidamente conseguiu entender a mecânica e aplicar no simulador e ter um baita sucesso no simulador. Inclusive tem sites, eu até posso indicar o TradingView, tem o próprio Bull, que é uma ferramenta da XP, ele tem um modo simulador, e tem sites que dão prêmios, né, para os melhores desempenhos, né, nessas simulações. Então, pesquisem sobre isso, que de repente, além de você ter um incentivo de ganhar o prêmio, você vai ter o processo de aprendizado muito rico, e é o melhor caminho para você começar antes de você sair colocando o seu dinheiro. Por quê? Como eu falei, pessoal, quando a gente coloca o nosso dinheiro, a coisa fica séria. Então é muito diferente você dar super certo no simulador e você dar super certo na vida real. Então essa etapa introdutória é super legal, e aí quando você chegar na bolsa de verdade, você já vai estar mais cascudo, mais experiente. Porque se você perde um dinheiro no simulador, você vai achar chato. Agora, se você perder um dinheiro na vida real, aquilo ali incomoda, assim. Tem gente que fica muito, muito mal, muito chateado, muito incomodado. Então, é legal ir fazendo por etapas, e aí quando você se sentir pronto, você se sentir um pouco mais preparado, partir para a vida real, né, para a Vera, vamos dizer assim, e começar a fazer os aportes numa corretora. Se você não controla as tuas finanças, elas que controlam você.
Eu já conheci muitos anos, né, trabalhando em bancos, pessoas que nunca abriram extrato de banco porque tinham medo, né, sabiam que tinha um problema e ficavam ignorando o problema como se ele fosse sumir magicamente. Então, existe uma máxima na administração que fala: o que você não mensura, você não controla. Então, para você conseguir fazer um processo de controle de gastos, a primeira e coisa mais importante de todas é você ter algum tipo de controle, algum tipo de acompanhamento. Pode ser um caderno, pode ser uma planilhinha de Excel, pode ser uma planilha no Google Drive, né, a partir do seu e-mail. Quem tem e-mail do Google pode fazer ali no Google Drive. Eu tenho uma no Google Drive, que é a minha planilha pessoal. Poxa, eu tenho essa planilha, sei lá, 15 anos já, né? E é uma planilha super simples. Eu sugiro que vocês façam ela da forma mais fácil de você alimentar, né? Da forma mais fácil de você atualizar, porque se for fácil você vai manter, se for difícil você vai ficar com preguiça e vai acabar largando mão. Existem linhas, né, nas finanças pessoais que dizem que você precisa guardar, anotar qualquer balinha que você gaste. Gastou 5 centavos, anota para você controlar. Isso seria legal? Pô, com certeza, seria o ideal, mas é chato, é difícil, nem todo mundo tem esse tipo de paciência. O que eu faço é um conceito que eu chamo de macrocontas, né? Então, eu tenho minhas contas principais. Eu pago aluguel, eu pago água, eu pago condomínio e eu, enfim, pago mercado. Então, eu defino um orçamento principal para essas contas, que é o meu teto. E aí, no final do mês, eu vejo, pô, bati o meu teto? Bati. Ultrapassei um pouco, aí eu vou lá e altero. Aí as outras contas, se eu não cheguei nesse teto, aí eu preencho com o valor que ficou. E aí o que sobra de tudo isso é o que eu vou dizer assim, a minha reserva, o meu lucro do mês. Aí uma parte eu tiro para guardar, para investir, e outra parte eu decido alguma coisa. Vou viajar, vou fazer uma janta fora, enfim, vou fazer alguma coisa. Então, a principal dica nesse sentido é: tenha um controle que ele seja simples o suficiente para que você consiga manter esse controle por toda a sua vida. Né? O bom de você usar uma planilha na nuvem é que você não precisa deixar ele num computador específico, você pode acessar de qualquer lugar, né? Você pode acessar pelo celular, e aí onde você estiver, você pode ir lá e preencher. Existem aplicativos, né? Guia Bolso, enfim, existem N aplicativos aí de finanças pessoais, então o que você acha mais confortável, mas o fato é, para controlar gastos, você precisa de uma ferramenta. Seja ela mais sofisticada, seja ela mais simples, é importantíssimo você ter essa visão de controlar os seus gastos. Isso, de novo, igual poupar. Se você começar igual escovar dente, achando ruim no início, mas entendendo a importância e adquirir o hábito, você ter uma planilha de gastos desde os seus 15, 16, 17 anos e manter ela para o resto da sua vida, claro, incorporando ali sofisticações, isso, pessoal, é zerar o capitalismo. De novo, isso é você entender a essência do sistema que a gente vive, que é um sistema baseado em recursos, baseado em poupança, baseado em rentabilidade, e você está jogando assim, vamos dizer assim, com os melhores preparadores físicos. Imagina aquele jogador de futebol que tem o melhor técnico e aí aquele jogador se supera porque ele realmente tem uma orientação incrível. Se você comparar o jogador que tinha o maior potencial, mas que não teve um assessoramento, que não teve um cuidado, provavelmente ele não vai ter o melhor desempenho possível comparado a esse que teve uma preparação muito boa. Então, você ter um controle já te coloca anos-luz da frente da maioria das pessoas. A maioria das pessoas não controla nada, não consegue minimamente poupar um dinheiro porque não sabe quanto gasta. Então, cultivem esse hábito. Cultivando esse hábito, vocês vão fazer um bem enorme para o futuro de vocês. A importância da educação financeira é que ela vai definir qual vai ser o seu futuro, basicamente, né? A gente aqui na Nipur, a gente tem um motto, né? O nosso slogan é: a vida pode render mais, né? O dinheiro, pessoal, ele não é um fim, ele é um meio. O importante é que a gente tenha uma vida, que a gente faça as coisas que a gente gosta e que ela renda mais, né? Que a gente consiga viver mais com mais qualidade. E a gente só vai conseguir isso através de recursos, né? Através de ter a condição de bancar o que a gente quer fazer, os nossos sonhos, as nossas vontades. E para poder ter esse recurso, a gente precisa ter o controle das nossas despesas, a gente precisa ter o controle do quanto a gente pode investir e, principalmente, aprender a fazer boas escolhas de investimento. Então, pessoal, a educação financeira, ela é, vamos dizer assim,
algo que deveria ser, já é, né? Tem várias diretrizes que colocam como obrigatória, mas as escolas ainda não têm um preparo, enfim, existem N problemas, né, para poder ter a implementação da educação financeira, mas ela é a chave para a gente viver bem nesse mundo. Ela é de importância fundamental para você conseguir controlar as variáveis que vão representar o que vai ser da sua vida no futuro. Se você vai ter dinheiro para se aposentar, se você vai ter dinheiro para viajar, se você vai ter dinheiro para fazer faculdade, se você vai ter dinheiro para se casar, se você vai conseguir comprar um carro, comprar um imóvel, se você vai ter uma boa velhice. Tudo isso depende de uma decisão que vem ao longo de muitos anos. Olha só, uma coisa mais técnica. A fórmula de juros compostos, ela tem um fator principal, é o expoente, pessoal. O expoente é o que vai determinar o quanto a curva do seu dinheiro vai crescer mais ou menos rápido. E esse expoente, ele é o tempo, né? Então, quanto mais cedo você começar e por mais tempo você se mantiver investindo, poupando, aplicando, maior vai ser o resultado disso, né? O Einstein, ele tinha uma frase que os juros compostos são a 8ª maravilha do mundo, né? Então, a gente precisa entender que quanto mais cedo a gente começar e com mais preparo, poxa, todo o resto vai ser mais fácil. Quem começa tarde vai ter que fazer o triplo do esforço, às vezes mais, para poder chegar no mesmo lugar de quem começou bem mais cedo, né? Então, assim, a ideia aqui, pessoal, é que isso é de extrema importância. Se vocês acham importante passar no vestibular, se vocês acham importante fazer uma faculdade, se vocês consideram que é importante ter uma profissão, ter educação financeira tem que andar paralelo com tudo isso, porque vai ser tão definidor do seu futuro quanto qual a profissão que você vai escolher, né? Então a gente tem um monte de exemplos de pessoas que são bons profissionais, que têm uma receita boa, mas que não conseguem guardar dinheiro, que não conseguem investir bem, que não conseguem ter controle dos próprios gastos. Então é super fundamental começar cedo e entender a importância que isso vai ter em definir o nosso futuro. Daí com isso sim, com certeza, com uma educação financeira bacana, você vai poder ter o domínio da sua vida e escolher o que você quer fazer. Pessoal, finanças é soma zero. Se saiu de algum lugar, tem que entrar em algum lugar, né? Então, se você gastou em algum lugar, vai faltar em outro. Tudo o que você fizer, se você fizer dentro de um planejamento, pô, tranquilo. Agora, se você não tiver planejado e sair gastando para depois ver o que dá, que é o que muita gente faz, isso vira um efeito bola de neve, né? E acaba que você simplesmente vai gastar todo o seu dinheiro, não vai conseguir guardar nada, e quando chegar lá no futuro que você precisar ter uma poupança, pronto, você vai se ver numa situação de muitos problemas. Então, toma cuidado com essas armadilhas. Armadilhas, se você puder economizar e comprar alguma coisa à vista para ter um desconto, poxa, esse desconto muitas vezes vai ser muito maior do que a rentabilidade de qualquer investimento, né, que seja mais seguro. Então, comprar as coisas à vista é super importante, não se endividar, não ficar parcelando coisa que você pode ter um benefício se você juntar o recurso e pagar à vista. Sempre que você for pagar alguma coisa à vista, peça um desconto, porque eles têm que fazer diferença entre quem paga à vista e quem paga a prazo. Então, tome cuidado com essas pequenas coisinhas, que isso também pode fazer muita diferença. O Luiz Barsi, pessoal, que ele é o Warren Buffett brasileiro, né? O Luiz Barsi é um dos maiores investidores da nossa bolsa de pessoa física, né? O maior indivíduo que tem posições em bolsa aqui no Brasil. Ele é bilionário, ele deve ter saído uns 3 bilhões de reais. Ele tem uma frase que eu assim, adoro de paixão, assim, que representa exatamente isso, né, do que você perguntou. Ele fala o seguinte: as pessoas me perguntam se investir em bolsa é arriscado, se investir em ações é arriscado. Sabe o que eu digo para eles? Eu acho arriscado é você investir no INSS, né, na aposentadoria pública, por 35 anos e querer receber uma aposentadoria lá na frente. Ficar dependendo do governo, ficar dependendo da gestão pública das aposentadorias. E aí ele completa: se você tiver disciplina, diligência e o mesmo dinheiro que você colocasse no INSS, por exemplo, você aplicasse em ações, em boas empresas, empresas consolidadas, que têm um futuro, né, que têm uma posição legal no mercado, se você fizer isso por 35 anos, né, que seria mais ou menos o que você faria para poder se aposentar, fizer isso todos os meses, investir em ações regularmente, com disciplina, você está destinado a ficar milionário. Então, essas são as palavras dele e eu concordo em gênero, número e grau. Se você investir R$100 que seja, todos os meses, durante 35 anos, comprando boas ações, ações de empresas sólidas, ações de empresas consolidadas,
né, que tem uma boa posição no mercado, poxa, a chance de você ser milionário é altíssima. Mas por quê? Porque você vai passar muitos anos comprando ações, aí vai ter momentos que você vai comprar em alta, vai ter momentos que você vai comprar em baixa, mas para o investidor de convicção, pessoal, isso não faz a menor diferença. Porque pensa comigo, o que é um mês que a ação subiu ou caiu dentro de 35 anos? O que é um ano dentro de 35 anos? Então, o tempo longo, ele faz toda a diferença. Então, se você pensar em longo prazo, se você juntar dinheiro aos pouquinhos e não cair na tentação de resgatar, seja para fazer faculdade, seja para comprar imóvel, para comprar carro, para fazer viagem, para fazer casamento, se você tiver a disciplina de ter um pedacinho do dinheiro que você vai guardar exclusivamente para o seu futuro e nunca mexer, e fazer isso com cuidado, né, comprando ações de empresas que você pesquise que sejam boas, poxa, a chance de você ser milionário é muito alta. Por que a maioria das pessoas não consegue? Primeiro, paciência. Lembra que eu falei os requisitos para você ser bem-sucedido? Não é você ter um doutorado que vai te garantir ser milionário. Não é você ter um concurso público que vai te garantir ser milionário. O que vai te garantir é a disciplina e a paciência e fazer isso a longo prazo. A maioria das pessoas não consegue ter essa disciplina e essa paciência. Então, se você entender isso agora, que você está super jovem, né, que você é uma pessoa que tem toda a vida pela frente, se isso te cativar de verdade e você abraçar isso como algo importante, o seu futuro está garantido. Confia em mim, pode ir nessa. Bom, pessoal, foi um prazer. Obrigado mesmo pela oportunidade de participar aqui do Projeto Rico da JCI de Joaçaba, Erval e Luzerna. Então, poxa, brigadão pelo convite a todos, um abraço, se cuidem e se a gente puder, vamos estar aqui juntos de novo para a gente fazer esse bate-papo mais vezes. Tchau, tchau!